Olhe para estes módulos. Eles podem ser exatamente iguais, mesma potência, mesma tecnologia, mesmo fabricante. Mas isso não significa que estejam trabalhando exatamente da mesma forma. Um pode receber mais irradiância, outro pode sofrer sombreamento em determinado horário. Podemos ter módulos em orientações diferentes, ou até pequenas diferenças de temperatura e comportamento. E é justamente quando os módulos deixam de trabalhar nas mesmas condições que a escolha entre inversor string e microinversor começa a ficar mais interessante. Hoje, a nossa pergunta não é qual deles é melhor, mas sim quando a arquitetura com microinversor realmente faz sentido. Para entender essa escolha, precisamos voltar ao módulo. Um painel fotovoltaico não entrega uma potência fixa o tempo inteiro. Tensão e corrente variam conforme irradiância, temperatura e condição de operação. Em algum ponto da curva elétrica, existe a combinação de tensão e corrente que entrega a maior potência disponível naquele instante. É o chamado ponto de máxima potência. E o MPPT é o controle responsável por procurar continuamente esse ponto. Na arquitetura string, módulos associados em série compartilham a mesma corrente do circuito. Quando as condições elétricas ficam diferentes, surge o que chamamos de mismatch ou descasamento. É importante não cair naquela explicação simplificada de que um módulo sombreado simplesmente derruba tudo. Existem diodos de bypass, MPPT do inversor e diferentes respostas da curva elétrica. Mas existe uma questão fundamental. O inversor precisa administrar módulos que nem sempre querem trabalhar no mesmo ponto. É aqui que a arquitetura com microinversor muda a lógica. Em vez de levar vários módulos para uma única conversão centralizada, aproximamos a eletrônica de potência dos módulos e podemos trabalhar com rastreamento individualizado do ponto de máxima potência. Se um módulo estiver em uma condição diferente, os demais não precisam necessariamente buscar o mesmo ponto de operação dele. E essa independência é o verdadeiro argumento técnico do microinversor. Não é simplesmente funciona melhor com sombra, é administrar diferenças entre módulos com mais granularidade. Então voltamos ao projeto. Temos módulos em orientações diferentes? Existe sombreamento parcial em determinados horários? Precisamos aproveitar pequenas áreas disponíveis em águas diferentes? O cliente considera expansão futura? Quanto mais heterogêneas forem as condições de operação dos módulos, mais sentido existe em avaliar uma arquitetura que permita maior independência entre eles. Mas faça o contrário. Um telhado amplo, praticamente sem sombra, mesma orientação, mesma inclinação e uma solução string bem dimensionada. Ali, um inversor string pode ser tecnicamente excelente e economicamente mais interessante. E isso nos leva ao custo. Em geral, uma solução com microinversores pode exigir maior investimento inicial do que uma arquitetura string equivalente. Mas dizer que microinversor custa sempre 10, 15 ou 20% a mais é simplificar demais. Essa diferença muda com potência, número de módulos, equipamentos, proteções e configuração do sistema. O cálculo correto é comparar duas soluções completas para o mesmo projeto. E depois fazer uma pergunta ainda mais importante. O que esse investimento adicional está comprando para este telhado? Se a resposta for nada relevante, o microinversor provavelmente não precisa ser a primeira escolha. Agora que entendemos a arquitetura, finalmente faz sentido olhar para um produto. Este é o Ripontec HMS 2000W, microinversor que faz parte do portfólio da Serrana Solar. E eu não começaria olhando para a potência, eu começaria olhando para as entradas. São 4 MPPTs independentes, com uma conexão para cada MPPT. O modelo admite até 4 módulos de 620 watts e potência fotovoltaica máxima de entrada de 2.480 watts. A potência nominal de saída é de 2.000 watts, então, nessa configuração máxima, temos uma relação entre potência CC e CA de aproximadamente 1,24. Isso não significa que teremos 2.480 watts disponíveis na saída CA. Em momentos em que a potência disponível no lado fotovoltaico ultrapassar a capacidade de conversão, podemos atingir o limite do equipamento, é o chamado clipping. Só que dimensionamento não deve olhar apenas para o pico instantâneo.
Ele precisa analisar a energia produzida ao longo do perfil diário e anual. E existe uma verificação que vale para qualquer dimensionamento. Compatibilidade não se determina apenas pela potência em watts. O HMS 2000W trabalha com faixa MPPT entre 25 e 55 volts CC, tensão máxima de entrada de 60 volts, corrente máxima de 16 amperes e corrente de curto-circuito admitida de até 20 amperes por entrada. Esses limites precisam ser confrontados com as características elétricas do módulo e com o comportamento previsto nas condições de operação do projeto. Outra consequência da arquitetura distribuída aparece no monitoramento. O modelo possui comunicação Wi-Fi e integração com o WIPON Cloud, permitindo acompanhar grandezas elétricas, geração diária, acumulada e históricos. Isso não aumenta a irradiância e não cria geração, mas aumenta a informação disponível para diagnóstico. Em vez de olhar apenas para o comportamento geral do sistema, podemos ter uma leitura muito mais localizada. E como estamos colocando eletrônica de potência próxima aos módulos, ambiente e proteção também precisam entrar na análise. O equipamento possui grau de proteção IP66, trabalha com resfriamento natural e tem faixa de temperatura especificada entre -40 e mais 65 graus Celsius. Também incorpora proteções como AFCI, anti-ilhamento, proteção contra surtos nos lados CA e CC, além de outros recursos de proteção elétrica previstos no datasheet. E a garantia informada para o inversor é de 12 anos, na modalidade de troca. Depois de tudo isso, talvez a pergunta, microinversor ou string, qual é melhor? Já pareça pequena demais. A pergunta técnica é outra. Quanto valor a independência entre os módulos cria neste projeto? Se temos diferentes orientações, sombreamento localizado, limitação física de telhado, necessidade de maior granularidade de monitoramento, ou uma arquitetura que pede modularidade, o microinversor ganha argumentos. Se temos um arranjo uniforme, previsível e muito bem atendido por uma solução string, não existe razão técnica para descartar essa arquitetura. Engenharia não é escolher sempre o equipamento mais sofisticado. É saber exatamente por que aquele equipamento está no projeto. Na Serrana Solar, é assim que enxergamos soluções em energia. Diferentes tecnologias para diferentes necessidades. Se você quer ver mais conteúdos analisando produtos a partir da engenharia e não apenas do catálogo, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual equipamento devemos analisar no próximo vídeo. Serrana Solar. Tecnologia faz diferença quando o projeto sabe por quê.